Fala pessoal, tudo bem? Agora nós vamos resolver os itens de 59 a 62 para a prova de Perito Criminal Federal, área 2, prova realizada em 2018. Bom, nessa questão, logo de cara nós temos duas figurinhas aí, onde está escrito filtro A e filtro B. Então nós temos duas estruturas de filtro e vamos ler o que a questão diz sobre essas estruturas. Tendo em vista que os dispositivos eletrônicos podem ser utilizados para a construção de filtros, existindo, para tanto, diversas topologias disponíveis, de acordo com as frequências que se deseja selecionar, julgue os itens que se seguem a respeito dos circuitos precedentemente apresentados. Então, vão ser feitas afirmativas sobre esses circuitos acima e nós temos que julgar se essas afirmativas aí são certas ou erradas. Vamos para a primeira afirmativa, que é a 59. Os filtros A e B são ativos. Bom, pessoal, um filtro, geralmente é um filtro constituído, aí, por exemplo, por elementos passivos, por exemplo, resistores e capacitores, como a gente vê aqui nas figurinhas. E para um filtro ser ativo, ele precisa ter algum elemento de eletrônica, nessa sua estrutura. Por exemplo, um amplificador operacional. Se a gente olhar para as estruturas dos filtros A e B, nós não conseguimos enxergar nenhuma estrutura de eletrônica aí, nenhuma eletrônica na estrutura de nenhum dos dois. Só temos elementos passivos. Então, nenhum dos dois filtros nós podemos classificar como filtro ativo. Então, essa primeira alternativa é uma alternativa errada, incorreta. Essa primeira afirmativa aí é 59. Afirmativa 60. Para os mesmos valores de R e C, o filtro B possui uma frequência de corte superior ao filtro A. Para a gente lembrar como que se chega em frequências de corte de filtros, nós precisamos fazer a análise em frequência destes filtros. E qual é o caminho que eu acredito ser mais fácil de enxergar nessa análise em frequência? A partir da obtenção da função de transferência de cada um dos filtros e descrição aí do diagrama de Bode de cada um deles. Então, por exemplo, para o filtro A, para a gente chegar na função de transferência, a gente precisa transformar os elementos do circuito em elementos no domínio da frequência. Então, a resistência vira ela mesma e o capacitor vira 1 sobre SC. Então, para o filtro A, a função de transferência aí vai ser feita por divisão de tensão, E aí a gente chega num resultado de V0 sobre VI igual a 1 sobre SCR mais 1, ok? Lembrando que o S é igual a um J ômega, tá? Se a gente for fazer a análise em frequência dessa função de transferência, a gente vê que no numerador nós não temos nenhum elemento, Nós temos apenas uma constante. E no denominador nós temos um polo, Um polo à esquerda. Polos à esquerda, como que eles se comportam no domínio da frequência? Até uma certa frequência, que é a frequência de corte, eles se comportam como uma constante, e a partir dessa frequência de corte, eles decaem no domínio da frequência com menos 20 dB por década. O comportamento de um polo é assim. Logo, se a gente fosse desenhar um gráfico que representasse essa função de transferência, a gente chegaria em um gráfico parecido com esse aqui, ó. Constante até uma certa frequência, que é a frequência de corte, e depois dessa frequência, nós temos um decaimento em dB por década aí, ok? Ou seja, até uma certa frequência, nós temos um ganho constante, e a partir dessa frequência FC, que é a frequência de corte, nós temos uma atenuação do sinal. Ou seja, esse é um filtro passa-baixa, ele passa frequências abaixo da frequência de corte. Para a gente descobrir a frequência de corte, a frequência de corte aqui é a posição do polo. Então, se a gente descobre a posição do polo aqui, a gente vê que a frequência de corte é 1 sobre 2πRC. Tá? Então, essa é a frequência de corte do filtro A. A mesma coisa pode ser feita para o filtro B. Então, ainda para o filtro B, a gente vai fazer a mesma ideia da divisão de tensão, para descobrir qual é a função de transferência e análise em frequência. Então, 1 sobre SC para o capacitor, R para a resistência. E aí, para o filtro B, nós chegamos em V0 sobre Vin a partir da divisão de tensão, como sendo SCR sobre SCR mais 1. O
que nós temos de característica aqui, né, nessa nossa divisão de tensão, que é a nossa função de transferência? Nós temos um zero em S igual a zero, aqui no numerador. Nós temos um polo à esquerda. O que significa aqui, né, esse S igual a zero no numerador? Nós temos uma função crescente, né? Lá, desde as frequências mais baixas, né, nós temos uma função crescente. E para o SR mais 1, a característica é exatamente a mesma, né, do que para o caso anterior. Nós temos um polo à esquerda que, a partir de uma certa frequência, começa a decair. Se a gente fizer, né, o diagrama de Bode dessa fração, a gente chega no seguinte resultado. Até as frequências mais baixas, nós temos um crescimento, né, uma função crescente, vinda desse zero aqui, ok? E a partir de uma certa frequência, que é dada a frequência de corte, a inclinação desse zero é compensada pela inclinação desse polo. Então, eu tenho aqui um zero crescente, um polo que é decrescente, a partir de uma certa frequência. Essas retas, né, essas curvas se encontram, né, e uma anula a outra. E aí nós temos uma função que é constante a partir de uma certa frequência de corte. Ou seja, qual a característica que a gente tem aqui? Um filtro passa alto, né? Até uma certa frequência nós temos, né, um ganho negativo, por exemplo, e a partir de uma certa frequência nós temos um ganho constante, né? Então, todas as frequências acima dessa frequência de corte, nós temos, né, um ganho constante nessa função de transferência. Como que a gente chega nessa frequência de corte? Ora, essa frequência de corte é ainda a posição do polo, né? Ela vem da posição do polo. E este polo dessa função de transferência é exatamente o mesmo no polo da função de transferência anterior. Ou seja, a frequência de corte deste filtro é exatamente a mesma que a frequência de corte do filtro anterior. Ou seja, né, voltando para a afirmativa, para os mesmos valores de R e C, o filtro B possui uma frequência de corte superior ao filtro A. Ela também é uma afirmativa errada, incorreta, porque se a gente faz a análise, a gente percebe que ambos têm a mesma frequência de corte. Vamos para a alternativa, a afirmativa 61. Os filtros A e B são exemplos de topologias para filtros do tipo passa-baixa. Bom, já podemos responder, né, essa questão, que é incorreta, ela é errada, porque a gente já analisou aqui os gráficos e já concluiu que o primeiro filtro, o filtro A, é um passa-baixa, mas o segundo é um passa-alta. Ah, professora, mas eu não sei, né? Eu não consegui chegar nesses gráficos e tal. Bom, uma coisa que a gente pode perceber é o seguinte, se eu tenho elementos, né, os mesmos elementos, só que agrupados de uma forma diferente, né, qual é o elemento que está conectado na saída em um filtro é um e no outro filtro é outra, necessariamente esses filtros vão ter características diferentes. Tá? Então, sem chegar nas funções de transferência, você já poderia concluir que se um é passa alta, o outro seria passa baixa. Tá? Não teria como ambos serem o mesmo tipo de filtro. Ok? Então, 61, errado. Alternativa 62, ou afirmativa e 62. No filtro A, considerando-se R igual a 1/3 de quiloohms, C 500 picofarads e π igual a 3, a frequência de corte será de 1 MHz. Bom, como o valor numérico da frequência de corte é o mesmo, seja para esse filtro, seja para o filtro A, a gente vai usar a mesma fórmula para ambos. Então, frequência de corte aí utilizando os valores que foram dados, dá exatamente 10 elevado a sexta, ou seja, 1 MHz. Então, essa afirmativa 62 está correta. Ok, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima.